Muito bem, pessoal, uma boa tarde. Hoje estamos no segundo dia do nosso programa ADEC no seu lar e hoje quero meditar com vocês numa palavra que está registrada na carta de Paulo aos Romanos. Você pode abrir a sua Bíblia onde você estiver. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. E o versículo de número 33 nos diz assim, versículo 33 do capítulo de número 8, na epístola de Paulo aos Romanos. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias e fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No versículo 1 do capítulo 8 diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que aprendemos com esta palavra é que antes era tão difícil servir a Deus, pois o verso 2 do capítulo 8 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, a gente vê que é difícil, era tão difícil servir a Deus na época da lei, porque para cumprir a lei não é simplesmente guardar os sábados. Para cumprir a lei não é simplesmente cumprir os 10 mandamentos. Para guardar a lei tem que cumprir um monte de preceitos, 600 e tantos
A lei, o mandamento que fica na faixa de uns 300 e tantos, na faixa de uns 312, se não me falha a memória. Então são muitos preceitos, são muitas leis para cumprir. O que adianta cumprir uma lei do decálogo, que é os 10 mandamentos, e não cumprir os preceitos da lei e os mandamentos da lei? Para quem não conhece, decálogo é o resumo dos mandamentos. É o resumo de toda a lei, é o resumo de todos os preceitos, e o decálogo é os 10 mandamentos. Jesus falou: o meu fardo é leve, o meu fardo é leve. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. A lei só nos traz cansaço, a lei só nos traz opressão, e Cristo Jesus, ele cumpriu a lei, Cristo Jesus cumpriu os preceitos da lei, para que fôssemos livres pela graça, a graça de Jesus que cumpriu a lei. Aí, Paulo ele fala: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem são os escolhidos de Deus? A igreja do Senhor. E quem tentará acusação? É Deus que justifica. Não existe quem possa nos acusar se nós estamos embasados na palavra. É por isso que os homens de Deus têm sofrido nos dias atuais, que a lei tem perseguido. E por que não dizer? Hoje nas câmaras, nos senados, se debatem leis que, na verdade, são projetos, não leis, que restringe a palavra e que deixa a Bíblia muda. Nós não vamos aceitar que isso aconteça. É simplesmente o começo. Perseguição virá, e muitas outras. Quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu, antes ressuscitou dentre os mortos, e qual está à direita de Deus, intercede por nós. Acabou condenação. Condenação não existe mais. Não tem que possa nos condenar se nós estamos na graça do Senhor Jesus, obedecendo a sua santa palavra. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí agora sim. Agora tem um detalhe. Ninguém pode nos condenar. Ninguém pode nos acusar. Porque é Deus que nos justifica. Ninguém pode nos condenar, pois Cristo intercede por nós, Ele deu a sua vida por nós. Mas agora tem um detalhe. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação? Ou a angústia, a perseguição, a fome, o perigo, a espada. Tantos exemplos como esse, que dizem por aí que nós
não devemos ter aflição. E Paulo está dizendo que são quesitos que podem abalar a fé do homem. Mas entenda-me, isso não vai separar-nos. Isso não vai nos separar-nos. Também está escrito que por amor de ti somos entregues à morte. Todos os dias somos levados como ovelha para o matadouro. Todos os dias querem a nossa cabeça. Todos os dias querem tirar a nossa fé. Todos os dias quer tirar de nós a alegria da salvação. E o inimigo tem armado laços para nos tirar da presença de Deus. Mas nada disso vai nos acontecer. Sabe por quê? Porque em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus. Então, aquele que está em Cristo, não há condenação para ele. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Deus te abençoe e fica aqui a nossa palavra, em nome de Jesus.